O Rio Pardo está seco. Ninguém nunca viu dizer que a água do Rio Pardo é salgada. O rio era o seguinte, o rio nesse tempo que eu conheci, que eu cheguei por aqui, dava uma quantidade de peixe que nunca teve homem para comprar. Nunca teve homem para comprar. Agora o rio está tão seco, mas Deus disse, faça de sua parte que eu ajudarei. Chegou um peixe, que ninguém nunca pensava chegar nessa terra. Era tucunaré e tilapa. Já cansei de ver aqui, ó, 10, 12, 15 capivaras. Você está entendendo? Hoje não tem mais nada, porque também não tem um peixe no rio, porque eles acabou com a floresta. Não tem piabanha, não tem cumatá, não tem nada. Ninguém tem uma mesa aqui de jacarandá. As madeiras estão tudo cortadas, acabou a floresta, olha lá, ó. Acabou a floresta, por isso que aqui não chove, como é que chove? A floresta quem acabou foi eles. Porque isso é o pão do pobre sobreviver. O pobre vive com isso, que o pobre não tem de que viver. Porque esse rio está dando de comer 500%. Aonde tem pai de família que tem 10, 12, 15 filhos. Vivo disso que ele não tem emprego, mora numa terra sem emprego. É muito interessante isso. Porque o senhor precisa ver o estado do Rio Pardo como é que está. Isso aí é piedade, é marvadeza que está fazendo o peixe. O Rio Pardo está morrendo. Esse grito correu montanhas e vales e acordou todos os meus sentidos. Uma sensação de tristeza e de dor tomou conta de mim e eu pensei, sem querer acreditar: o Rio Pardo está morrendo? Como é que pode o rio dos meus avós, o rio dos meus pais, o rio da minha infância e juventude está morrendo? Senti um aperto no peito, um nó na garganta e um silêncio pesado, negro, ficou parado no ar. Mas lá estava o Rio Pardo, ferido de morte, minguando suas águas, exposto e abandonado à sua própria sorte. E eu pensei no mistério que o rio representava para mim, de quando eu ficava horas a fio nas pedras, nos barrancos das suas margens, olhando, ou mesmo de quando o via de cima dos montes, desenhando formas e curvas sobre a terra, vivo, como uma grande serpente branca, e eu me perguntava: quantos milhares de anos tem o rio? Como é que ele nasce? De onde ele vem e para onde ele vai? E deixava voar livre a imaginação sobre as águas. Impossível agora pensar no Rio Pardo, o rio da minha vida sem água. Aquela mesma água que lavou meu corpo tantas vezes, que esfriou meus medos infantis e me acolheu sempre que eu queria fugir do mundo. Foi aí que eu resolvi seguir o rio, acompanhar o seu curso, fazer a viagem de volta à sua origem, ao lugar onde tudo começou.
E foi assim que eu fiz. Viajei estradas e caminhos, saltei cercas, subi serras e me entreguei por inteiro à grande aventura do encontro com o rio. No caminho do rio, encontrei muitas cidades, outra gente, novas paisagens e pude ver com os meus próprios olhos um horizonte distante, pouco animador. Grandes áreas desmatadas, principalmente nas margens do rio, e ao longo do seu curso, davam ao mundo um aspecto desolador. Passo a passo, cheguei à nascente do rio no limite entre os municípios de Rio Pardo de Minas e Espinosa, numa região denominada pelos moradores de Serra do Pau d'Arco ou Serra do Espinhaço, na fazenda de seu Geraldino, exatamente a 444 quilômetros de Itambé e distante 84 quilômetros da cidade de Rio Pardo. Ali estava eu, aos pés da Serra do Espinhaço, uma superfície com altitudes que chega a ultrapassar 1.200 metros. Uma imponente arquitetura da natureza com 1.000 quilômetros de extensão, com largura que varia de 50 a 100 quilômetros e que serve de divisor de águas entre as bacias do São Francisco e os rios que rumam para o mar, prestes a desvendar um dos maiores mistérios da minha infância: ver como nasce o rio. O coração bateu forte quando eu me aproximei do lugar onde o Rio Pardo nasce. Segundo seu Geraldino, há 44 anos ninguém sobe a serra para observar a nascente. O Rio Pardo nasce das águas da chuva que se infiltram nas rochas da serra a dezenas de metros do lugar onde brota o olho d'água e desce em inúmeros fios que se encontram logo abaixo do fio principal, formando uma nascente nos pontos mais baixos. Respirei o ar bem fundo, enchi os pulmões de vida e desci a serra. Agora sim, começava a fazer a grande viagem de volta. Seguindo o rio, aprendi muitas coisas, que o seu curso e volume d'água variam de região para região por onde passa e é determinado pelo número de afluentes que recebe. Acompanhando o rio por toda parte e conversando com o povo que vive à sua margem, compreendi que os manuais didáticos quase não trazem informações sobre a importância dele para as regiões Sudoeste e Nordeste. Só para se ter uma ideia, a bacia do Rio Pardo é de 33.070 quilômetros quadrados, sendo 20.107 quilômetros na Bahia. Sua extensão total é de 792 quilômetros, ficando 680 quilômetros deste no estado da Bahia, o que torna o rio mais nordestino do que sudestino e realça sua grande importância para a Bahia. Por onde passa, o Rio Pardo vai deixando a sua marca. Encontrei o rio em Itaiobeiras, Minas Gerais, cidade de praças amplas e bonitas, com uma economia voltada basicamente para a extração de carvão. Já em Montezuma, distrito de Rio Pardo de Minas, lugar antigo e de grande atração turística pelas suas águas térmicas, encontrei o Riacho de Areia, afluente do Pardo. Ali predomina também a extração de carvão vegetal. Além deste afluente, encontrei ainda o Riacho de São Joaquim, Rio Santana e Córrego do Mato Grosso, todos no município do Rio Pardo de Minas.
O município de Rio Pardo de Minas é muito extenso. A cidade foi fundada em 1698 por um paulista chamado Antônio Luiz dos Passos, que, voltando da Guerra dos Palmares e dos Índios do Rio Grande do Norte, passou por Salvador e veio fundando fazendas. Sua economia é baseada principalmente na extração de carvão vegetal. Foi ali que eu soube, através do cônego Nilton de Ângeles, que o Rio Pardo, até 1930, era um rio intransponível naquele trecho, só sendo possível atravessá-lo por embarcação, e que a seca do Rio Pardo está relacionada diretamente ao grande desmatamento que vem sendo provocado desde há muito tempo na região. Lá, existe um documento com um apelo da Câmara Municipal de Rio Pardo de Minas, dirigido ao governo da província, datado de 1858, que trata da navegação do rio e que diz: o rio que dá nome a este município, desde a sua porção com Preto, próximo a esta vila, é navegável até o mar, tendo como único obstáculo uma cachoeira denominada do Verruga. 45 léguas abaixo, depois do qual continua limpo, profundo e manso, oferecendo, por conseguinte, todas as condições de uma navegação fácil e cômoda. O velho Rio Pardo também tem suas histórias. Continuando a viagem, passei pelo Rio Preto e cheguei a Taiobeiras, no distrito de Berizal, povoado abastecido pelas águas do Rio Pardo. Encontrei o córrego Capim do Cheiro, mais um de seus afluentes. Por todos os lugares onde passei, seguindo ora o rio, ora os afluentes, pude perceber uma relação profunda entre o rio, as cidades e os homens. Uma relação secular que está sendo alterada de forma violenta e acelerada. A preocupação de todos por onde passei é a mesma: a seca do Rio Pardo, as mudanças climáticas e ambientais. E cada um procura do seu jeito explicar o que está acontecendo com o rio. O seguinte, que há 19 anos que eu conheço aqui, né? E lavo roupa aqui, lavo mais dos outros do que minha. Porque o rio aqui é um rio muito fundo. Agora não, que agora ele está muito seco, mas já foi muito fundo. Então a gente não tinha capacidade de ficar em riba desses lajedos aqui, lavando roupa. Lavava ao redor dele, porque era muito fundo. Então agora nós estamos vendo o rio numa situação dessa que nós não sabemos o que nós faz. Daqui é mais pior, porque teve uma enchente esses tempos aí, mas não durou nada. Esvaziou rápido também. Então a gente já fecha dessas presas que está tendo aí, que do jeito que a gente está vendo, se continuar assim, daqui uns dias a gente não tem água nem na cidade para a gente beber como a gente antigamente apanhava de carga. A gente vai voltar a apanhar, ou apanhar de carga, ou então voltar a apanhar na cabeça, né? Se continuar assim daqui para frente, né? Então é o que eu falo que a gente... O rio que anos atrás era navegável até o mar está secando. E eu me pergunto, onde está o Rio Pardo de todo mundo? Onde estão suas águas, suas matas, seus peixes e seus animais? Bom, eu estou importando pescar para dar comida aos meus filhos, né? Eu tenho 8 filhos para criar. E aqui em também não tem serviço. A minha tarrafinha me ajudava. Tem uns 10 anos que eu pesco aqui no Rio Pardo. Nunca teve problema para a gente pescar, e hoje está tendo problema. Ninguém está achando o peixe para pescar por causa do rio, que está seco.
rio está seco. Hoje o senhor não acha, o senhor bate aí no rio, não acha nenhuma piaba para pescar. Por isso que eu digo, né? Rio Pardo é a mãe nossa, era o rio. É a mãe nossa, é o rio. Porque tem o pai, tem a mãe. E a mãe nossa é o rio. O problema do Rio Pardo é grave, sério e complexo. E exige uma reflexão muito profunda. Em Águas Vermelhas, encontrei a primeira barragem. Uma realidade nova que assusta os moradores da beira do rio. Cumprindo o programa do governo de Minas Gerais, a CEMIG trabalha na construção de 14 barragens de perenização das bacias do rio Jequitinhonha, Pardo e São Francisco. Só na bacia do rio Pardo está sendo construída 3 barragens. A de Samambaia do rio Mosquito, afluente cujo volume de reservatório é de 25,50 milhões de metros cúbicos, com uma área de 3,20 quilômetros quadrados. Outra em Machado Mineiro, no Rio Pardo, cujo volume do reservatório é de 202,16 milhões de metros cúbicos e uma área de 21,27 quilômetros quadrados, e outra em Berizal, ainda no Rio Pardo, cujo reservatório é de 613,56 milhões de metros cúbicos e área de 61,89 quilômetros quadrados. Segundo dados do governo de Minas, a médio e longo prazo, as obras de perenização irão contribuir para modificar a atual situação de carência e pobreza da região de Jequitinhonha, beneficiando só na bacia do Rio Pardo, em Minas, uma população de 156.250 pessoas. O que a gente tem observado desde o início da construção das barragens é, assim, no sentido social, né? Então, alguns problemas a gente tem presenciado em relação à população. Esse rio Mosquito, não é, que segundo o governador Nilton Cardoso pretende, não é, fazer a perenização, ele é um rio que praticamente é a sobrevivência do povo. Então, é o único rio praticamente que nós temos no município, com exceção do Rio Pardo, que faz limite com São João do Paraíso e Águas Vermelhas. Então, ele é o rio principal. E, graças a ele, é que é possível a sobrevivência das populações ribeirinhas. Então, a gente tem percebido que, depois da construção das barragens, sobretudo depois que a água começou a juntar no lugar das barragens, então a gente vê a seca acontecendo, né? Mas o povo aqui, principalmente as populações que moram às margens do rio, eles, assim, questionam muito essa situação do rio estar secando cada dia mais, né? Cada vez que a gente conversa com eles, então eles questionam esse problema. E, às vezes, reclamam a falta da água e perguntam, né, quando será que eles virão esse rio correr normalmente? Quando será que esse problema será resolvido? O rio era muito bom, conseguia muito, sempre bom.
Mas depois que começou com a barragem, desde que começou que ele ficou desse jeito. Não conseguiu mais nunca ser o rio bom do jeito que era. A água corria assim, ó, esse areião aqui, a metade era tampada. A gente tinha até medo de encostar com a roupa ou uma criança na beira do rio, que ele tinha força para descer a água para lá, né? Então, depois que fez as barragens em cima, quer dizer, cortou o trânsito dele. Ficou desse estado, assim, desse jeito. Não conseguiu mais do jeito que era. Pois é, a construção da barragem no Vale do Jequitinhonha atingiu além do meio ambiente, as relações sociais, alterando tanto a economia como o modo de vida das populações ribeirinhas. Então é um grande sentimento pessoal, né? Que nasceu e criou aqui para deslocar principalmente as pessoas de idade, né? Pessoas de idade que ficam muito preocupadas. Inclusive já teve até morte na região de pessoas de idade pelos sentimentos de ser deslocado de suas fazendas. E no mais, as pessoas, as crianças também vão sentir muito emocionados daquele lugar onde eles nasceram, que não pode ser criado devido à água tomar conta, né, de tudo. Os vizinhos fazendeiros estão com suas lavouras, suas chácaras cheias de laranja, de tudo dentro de água. Sendo que recebeu indenizações que não dá nem para um pé de laranja. Aqui tem vizinho mesmo que tem chácara de 80, 100 pés de laranja, tudo dentro d'água, tirando com canoa. Enquanto recebeu o quê? 2.000 e pouco. Só de pouca laranja vai fazer isso. Tá metendo é dó. E no mais, estão tudo apaixonados em deslocar para um lugar seco. É uma chapada, como diz os antigos, né? É uma chapada que estão pensando, as pessoas mais idade estão preocupadas até de faltar água. O nível das águas sobe dia a dia. Enquanto isso, uma população perplexa assiste ao desmoronamento da produção e da organização familiar, não encontrando resposta para as novas questões que surgem a partir da alteração de sua relação com o meio ambiente, como a adaptação das famílias à nova vida longe do rio. Pedi uma casa de farinha e a casa de morada e meia quarta de terra. A melhor terra que eu tinha, eu perdi. Então, me pagou 5.800 não deu nem para dar o licença da casa de farinha. Praticamente, você vai desculpar, mas a região da gente aqui, você sabe como que é aqui? Aqui vale isso aqui quem tem, o pobre desse jeito que está aqui. Agora, quando esse quer um voto do sujeito, aí o cara, isso aqui promete muitos defuntos para poder desarranchar o pessoal. O que esse rapaz aqui perdeu, o que ele perdeu hoje, a propriedade dele, se ele desse uma melhor casa na região da cidade mais próxima de Minas, que não pagava a propriedade dele lá. Aí onde é que as coisas acontecem, né? Aí por isso mesmo pisa por riba do cara e pisa por isso mesmo. Agora, se eu, numa comparação, se eu tivesse uma propriedade dessa e juntasse todo mundo, sim, eu queria falar, bom, vocês vão me obrigar, agora eu quero minha casa em tal lugar, assim, eu quero meu terreno de novo. Claro, porque se ele tem um documento, ele tem o terreno dele, tem as coisas dele, agora o cara chega só porque tem as coisas, o seu fulano de tal pega assinatura, não tem de criança por aí que nem foi acontecido, para poder
fazer um trabalho desse para mim praticamente errado, porque eu sou um camarada criado na roça, mas já andei pelo mundo. Eu conheço o que é a lei, do direito do cidadão. Que eu moro naquela região, lá do outro lado do rio. Lá, aí eles querem tomar 9 quilômetros da onde a água parou para cima. Da gente, aí pronto, acabou. Não tem Aí, mais. se tomar, e agora, ó, uma pessoa dessa, né, na comparação, meu irmão, ele, quantos filhos você tem? Eu tenho 5 filhos. 5 filhos. Então vem para um lugar desse, para um deserto desse aqui, esse homem vai viver do quê? Ele vai dar o conforto para os filhos dele de que jeito? Aí não tem condições, eu acho que não. Porque lá onde é que ele produzia, lá ele tinha a lavoura dele de mandioca, ele criava seu porco, criava seu frango, e aqui ele vai criar de que jeito aqui, no fundo do quintal desse aí? Tem condições para esse homem dar condições para a família dele? Não tem. O que ele tinha, acho que não. É meio difícil, né? De concreto mesmo, só o sentimento de perda e de apreensão diante de um futuro incerto. Com a sua vida desativada e sem alternativa de trabalho remunerado, os moradores da beira do rio se veem frente à ameaça da fome. Acampado nas margens dos rios em barracas improvisadas, eles fazem um silêncio pesado, óbvio demais, de quem foi condenado a viver na miséria e no abandono. Esse povo, é mais de 300 pessoas que estão desabrigadas às beiras do rio, está construindo aos poucos, devido a não ter conforto de construir a sua casa. E 99% e meio é só de pobre, só tem 1% de rico, meio por cento de rico. Eu penso que vai trazer fome, não traga nenhuma vantagem, porque a maioria tudo é classe baixa, tudo é pobre, né? E rico só tem meio por cento. Então, esse meio por cento, esses 99,5%, vai ser o que? Escravo daquele meio por cento. Porque eles não podem comprar pivô, eles não podem financiar. Que como financia? Se não tem terra para financiar. Só tem sua posse. E essa possezinha que tinha que foi tomada pela água. Então não tem condições de financiar nada, de pivô. Eu acredito que vai trazer mais fome. Aí está Campo Grande, povoado de mais de 60 anos, condenado a morrer sob as águas do Rio Pardo, que está formando um imenso lago em Machado Mineiro. Nunca senti tanta dor e tanto desespero. As pessoas caminham de um lado para outro sem saber para onde ir. Olhares perdidos, tristes. Uns derrubam as suas moradas para transportar o que podem para a construção da nova casa. Outros estão fincados no chão, como velhas árvores, arrancados à força contra a vontade, dando adeus à paisagem antiga e às lembranças de sua infância, abandonando um passado de gerações e gerações de família. A gente vem porque não tem outro jeito a dar, é obrigatório vir, né? Porque como é que a gente vamos ficar muito pertinho da água? Então a gente é obrigado a vir porque aí não tem outro recurso a dar, né? E o negócio é porque chegaram e desapropriaram mesmo e não tem jeito a fazer mais, o que a gente é de fazer, né? Aí a gente está construindo agora essas casas para aqui, para a gente vir ficar aqui, né? É obrigado. É isso aí, a gente tem que caçar um meio de viver, né? Que a gente tem que procurar uma coisa para viver, né? Mas por enquanto ninguém ainda não sabe de que vai, o que vai fazer, né?
quanta tristeza, quanta dor e ninguém para ouvir. Eu tinha 2 arqueiros de terra, não dava por 1 milhão de cruzados. Antônio Semir chegou aí e indenizou minha terra pelo mandato deles mesmos, né? Quando chegou o vale para me pagar, veio com 5.050 cruzados. Antônio, nesses 5.000 cruzados, pegou 240 pés de café, pegou 19 pés de jabuticaba, pegou 12 pés de laranja, pegou um pé de siriguela, pegou um arqueiro e uma área de terra, da primeira indenização, e da segunda não deu nada. Antônio me pegou uma garagem da estrada que eu não dava por 500 milhões, pegou outra casinha, isso tudo, pedi para ele me dar um fosca a mais, não me deu. Antônio, a terra de eu criar meus filhos, me arrasou que eu não posso nem criar minhas vaquinhas. Então, dado o preço por eles, disse que não dava mais um fósforo, então estou lá cercado numa ilha d'água lá, peço uma estrada, eles não me dão, peço tudo quanto há na vida, eles não me dão, um barco, eles não me dão, fica me enrolando. Agora, por luz dessa utilização agora, se eles não me dão uma casa do rei da mil, o dinheiro de eu fazer uma casa, eles têm que construir uma casa ali naquela posse para mim, né? Porque eu acho que eles não vai dar não, mas se eles me dão, pelo menos eu vou fazer uma casa ali por minha conta própria, porque eles não me dão nada. Tô pobre, completamente pobre. O velho rio que antes servia para ligar as pessoas, serve agora com a interferência dos homens, para separar as famílias, os amigos, os vizinhos. O meu envolvimento com relação ao pessoal das margens do Rio Pardo, porque das 2 barragens, as famílias mais atingidas foi das margens do Rio Pardo, que ultrapassa 400 famílias, pessoas pobres, pessoas onde uma senhora mesmo, na Câmara de Vereadores, chegou a chorar, você sabe, para onde ia com os filhos e com os netos, devido aos valores baixos. Então, eu estou lutando para ver se consegue pelo menos mais alguma coisa para essas famílias que estão sofrendo muito. Chegou ao ponto até de uma mulher ganhar neném debaixo de uma lona por não ter para onde ir. Não há mais contra quem lutar para preservar a terra e a pequena produção agrícola, ou garantir indenizações justas que levassem conta às benfeitorias sobre a bandeira de terra pela terra, na margem do lago formado pela barragem. Bom, era importante, por isso que é onde a gente tinha as terras da gente, que a gente vivia lutando, já tinha as coisas da gente, os quintal da gente, os mangueiros da gente criar, as criaçãozinhas da gente, a morada certa. Depois a água chegou, invadiu tudo, quer dizer que eles deram uma mixaria a gente, quer dizer que indenizou, mas indenizou assim com uma coisa do jeito que eles quis, né? Então, que jeito a gente ia dar? Não tinha jeito para ir guerrear com o governo, que ninguém podia, né? Obrigado a entregar isso aí. Construída sem planejamento adequado e sem a projeção dos impactos sociais sobre a vida dos habitantes da margem do rio, e mesmo os ambientais, consequentes da transformação dos ambientes lóticos, nos quais as águas estão em movimento, em lêntigos, nos quais a massa d'água está praticamente parada para a sobrevivência dos peixes existentes no rio. A construção das barragens vem gerando muitos enganos e omissões. É incrível, assim,
são 10 anos que eu trabalho em obra de construção civil, todas de grande porte, primeira barragem, mas em nenhum caso, nenhuma obra que eu já trabalhei, não existe assim um levantamento de problemas sociais. Eu acho que isso daí é uma coisa que acontece não só aqui no Nordeste de Minas, mas em termos assim gerais, em qualquer parte do mundo, ninguém observa o fator social. Ninguém está nem aí para se a pessoa vai perder uma casa, uma terra. Ninguém está nem aí. Eu acho assim que não houve um estudo e nem vai acontecer. Nunca, no Brasil de hoje, nunca. Prejudicado é aqueles que têm a terra. E ninguém luta para ajudar ninguém. Não houve. Eu acho assim, quase que certo que foi feito um estudo, né? Traçou o eixo da barragem, vai ser feito ali, não vai sair prejudicado algumas pessoas, né? Existe uma jogada, né? Você geralmente perde algo e ganha também algo. É um jogo, né? Alguma coisa você perde e alguma coisa você ganha. Só o tempo poderá dizer se as barragens irão cumprir os objetivos a que se propõe e se serão marcas de progresso no vale, ou se elas representarão apenas monumentos e símbolos de denominação de poderosos políticos sobre um povo fraco e oprimido. Por enquanto, a construção das barragens caracteriza o profundo desrespeito às populações que se servem das águas do rio e configura a extrema violência cometida na desocupação da área e na expulsão dos pequenos produtores das margens do rio. Eu sinto muito que a gente já tornar firmada a moda que estava, ninguém nem sabe quando é, né? E nem vai, mas eu não sei não o que vai dar não, porque até tornar, põe as coisas no lugar do que a gente tem, não vai, né? O que tinha lá embaixo não vai ser mais. Fica no grito dessas populações a denúncia de que, no momento, os principais beneficiários da política das barragens são os grandes proprietários de terra. Paredes de cimento e ferro levantam-se para os céus, contrastando com a paisagem simples e a tranquilidade da natureza. Homens e máquinas trabalham sem parar. Lá está as águas do Rio Pardo, formando um imenso lago. O silêncio das águas desafina com o barulho das máquinas e dos homens gritando. Se do lado de Minas, as águas do Rio Pardo destroem, do lado de cada baía, a falta de água no Rio Pardo ameaça milhares de pessoas e trazem muitas dúvidas e interrogações. Lá vai o velho rio da minha infância, limitado e controlado, dependendo das intenções dos homens. A construção das barragens foi mais um golpe no Rio Pardo e trouxe como consequência imediata a diminuição quase que total do seu volume d'água, uma vez que represou as águas, afetando seu curso, principalmente na Bahia, atingindo diretamente os municípios de Cândido Sales, Encruzilhada, Macarani, Itambé e Potiraguá. Ora, como essa região aqui é uma região de terra fértil, sem dúvida nenhuma que a construção de barragens disseminadas por essa região é a coisa mais lógica que deveria acontecer em termos de
de aumentar as condições para que a terra produza. É fazer barragens para que essas barragens retenham a água durante o período chuvoso e que essa água retida seja soltada gradativamente, paulatinamente, durante o período seco, possibilitando a perenização, a irrigação e a geração. A água que está passando no momento representa 1/4 da água que deve passar após a conclusão da obra. Ou seja, colocando isso em números, no momento está passando uma vazão de 800 litros em cada segundo e após a conclusão da obra, essa vazão deve ser de 3.500 litros em cada segundo. Essa vazão de 3.500 litros por segundo é a vazão de água que sai daqui e chega até a Bahia, Cândido Sales e cidades abaixo de Cândido Sales, e é o mínimo de água que deverá ser liberada pela barragem após a conclusão da obra. A situação do Rio Pardo nesse trecho é bastante grave e muitas cidades na Bahia estão passando por situações dramáticas de falta d'água, como é o caso de Cândido Sales, cidade com aproximadamente 20.000 habitantes, cuja falta de água no rio prejudicou o abastecimento da cidade, obrigando a prefeitura do município a utilizar-se de carros-pipas para o atendimento à população. Nossa preocupação começa a partir de agora. A seca está chegando, aos poucos vai se agravando, e a nossa preocupação é que não aconteça este ano o que aconteceu o ano passado. Para isso, já tomamos algumas providências, né? Além das que tomamos o ano passado, por exemplo, quando iniciamos junto à Procuradoria da Justiça, né? Um mandato de segurança, né? Em Brasília. Esse mandato já foi julgado, já foi expedido ordem de demolição da barragem, que nós não acreditamos que venha a acontecer. O investimento é muito grande, acredito que jamais vai acontecer a demolição da barragem. Também não é isso que nós pretendemos é que a barragem venha solucionar o nosso problema e não nos criar um problema. A nossa proposta foi para que o Estado de Minas, né, se sensibilize de que aqui na Bahia também existem pessoas, né, seres humanos e animais que dependem única e exclusivamente deste rio para sobreviver, uma vez que a água é o principal alimento da vida, né? São muitas hoje as causas que promovem aí a secagem do Rio Pardo, né? Em Itaiubeiras, por exemplo, uma fazenda denominada Rio Dourado explora sementes selecionadas, trabalha com, parece que 11 ou 12 pivôs centrais, mantém cheio com água do Rio Pardo 5, se não me engano, 5 açudes, certo? E funciona 6 bombas potentes, né? Construiu uma barragem no leito do rio, cortando totalmente o leito do rio. Isso o ano passado foi um desastre para toda a região. Depois veio a barragem do Machado, que fechou também o leito do rio. E hoje a água que corre no Rio Pardo sai de um tubo de 300 milímetros, talvez, de 200, 100 ou 200 milímetros, 300 milímetros, não tenho bem certeza qual o tamanho daquele tubo, mas no máximo 300 milímetros, é toda a água que sai do Rio Pardo. Em Itambé, apesar das águas do rio já estarem cortadas em alguns trechos, a cidade não foi afetada pela falta d'água, em razão de estar se utilizando da água do rio Jiboia. O Rio Pardo é importante para esses municípios, pois além de abastecer as cidades, ele permite atividades econômicas de subsistência, como a pequena pesca, a lavagem de roupa, de ganho, e irrigação de pequenas lavouras e criação de animais, além de uso doméstico das populações ribeirinhas. A pergunta agora é:
como resolver de imediato o problema da falta d'água do Rio Pardo, que está afetando a vida de milhares de pessoas, interferindo na produção agrícola e economia de centenas de famílias, que dependem exclusivamente do rio para a sua sobrevivência. Segui caminho, agora na Bahia. Em També, encontrei a mesma realidade. O rio seco em longos trechos, quase um riacho. Pensando em tudo que vi do Rio Pardo, desde a sua nascente, posso concluir que um conjunto de fatores está contribuindo para a sua morte. O desmatamento permanente e as queimadas ao longo do seu curso trazem como consequência o depósito de sedimentos no seu leito, originando o assoreamento. Além disso, outros processos agravam a situação do rio, como os garimpos em menor escala, sistema de irrigação com o uso de barragens clandestinas e a instalação cada vez mais crescente de pivôs centrais de irrigação nos afluentes e no próprio rio. Isso sem falar na poluição dos afluentes do próprio Rio Pardo, cujas águas estão contaminadas por vinhaça e por lixo urbano, esgotos domésticos e industriais. Poluição nos rios, barragens clandestinas, desmatamentos, queimadas, garimpos, aliada à ação predatória do homem que perdeu a noção de equilíbrio e que usa o meio ambiente apenas como fonte de recursos, estão contribuindo para caracterizar o Rio Pardo como um rio marcado para morrer. Caminhei em direção ao mar junto com o rio. A 42 quilômetros da estrada Itapetinga-Potiraguá, encontrei de novo o rio. Longos trechos, curvas e pouca água. Novos afluentes alimentando o rio e de novo o homem e o rio, o eterno ciclo. Uma paisagem marcada ostensivamente pelo grande desmatamento. A partir daí, só vi contrastes. Viajando por estradas de terra e lugares, matas fechadas, alternadas com grandes áreas desmatadas, indústria de madeira, fornos de carvão e sons de serra elétrica derrubando matas. Estava bem perto do mar. Apesar de tudo, havia uma mágica no ar. Novos afluentes, áreas mais preservadas, principalmente no curso do rio, davam a ele um aspecto novo. Era como se ele renascesse da própria água. Em Canavieiras, encontrei um pouco de paz. Cidade de bela arquitetura, de sol e céu aberto, eu chegava de novo perto de compreender a vida e os caminhos do rio. É ali que ele deságua no oceano. Atravessei ruas e praças em Canavieiras e vi com olhos novos o velho Rio Pardo. Um rio teimoso que, mesmo cortado, agredido, violentado, corre para o mar, completando o ciclo da natureza e da vida de um rio. Ali, ele esbanjava a grandeza, sumia de vista e sacudia suas águas sobre pequenas embarcações. Somando suas águas aos novos afluentes, ele abre um braço e cerca a cidade celebrando a vida. Ele se duplica em Pardo e no rio Cipó, como é chamado pelos moradores da região, e chega junto com o rio Salsa, no mar.
palavras pouco podem dizer da beleza desse encontro. Juntos, o rio Pardo com seu braço chamado de Cipó e o rio Salsa formam várias barras em volta da cidade até chegarem no mar. Andei pela praia, em silêncio até a Barra de Atalaia, local de encontro. Meus pés deixavam marcas na areia, como se quisessem marcar uma trilha inesquecível, convidando os outros homens a fazerem a mesma viagem. Ali estava afinal, o fim da viagem, uma peregrinação quase sagrada. Parei o tempo, parei o mundo e olhei. Olhei tudo o que pude, o céu, o rio, o mar, e me deixei penetrar por um sentimento de profundo respeito pela natureza. Quem é que pode dizer agora o que é o rio, o que é o mar? As águas se encontram formando pequenas ondas e espumas. Tudo tão simples, tão natural. Por instantes, fechei os olhos e vi o rio dos meus ancestrais e um silêncio profundo tomou conta de mim. Um silêncio cósmico de terra entrando na terra, de gente entrando na gente, de rio entrando no mar. Eu tenho um máximo sentimento por causa disso. Porque eu pispiei assim, puxando guia de boi, caçando no mato, armando mundé, botando cachorro para matar a caça para vender, porque meu pai era pobre. O pessoal produz onde tem água. Porque a condenação já veio, o senhor fazendeiro cortou a engazeira, cortou o genipapo, que eu fecho os livros da fruta também. Você está entendendo? A condenação é essa aí. É por isso que eu achava que a floresta devia condenar essas coisas. Queria a madeira plantada, que condenou a madeira, não é desse, podia plantar madeira, como fosse em Minas. Porque judiou com a Bahia era rica de caça e peixe, você está entendendo? Mas eles cortou a floresta tudo, cortou o pau d'arco, jacarandá, tapicuru, ipê, o pobre não tem direito a nada. Agora, uma coisa eu digo, vou morrer e vou deixar para os filhos, que enquanto tiver piaba, eu estou pegando. Se eu montei burro, não passei no teste. Eu tirei leite, não passei no teste. Eu trabalhei em roça, não passei no teste. Eu rezei até gente para ganhar o dinheiro, só nunca quis roubar, nunca fui ladrão, nunca matei. Nós moramos numa terra rica de águas marinhas, colombita, tatalita, amazonita, ametista, você está entendendo? E o minério está aí, nós não podemos cavacar. Por que não podemos cavacar? Modo o senhor fazendeiro que não deixa. Eu não sei por que eles fazem com o pobre assim. Não sei por que eles fazem com o pobre assim. Que eu tenho assim, que é da união se nasce a força. Que nem o rico pode viver sem o pobre e nem o pobre pode viver sem o rico. Mas nós, nesse setor brasileiro nós não temos união. Porque alguém que tem quer pisar em quem não tem. Eu acho que isso é errado, companheiro. Eu acho que isso é errado.